Vamos começar com essa primeira. Olha como é que essa questão é legal. De acordo com as informações, vamos colocar aqui logo direto né? Eu vou colocar aqui direto no comando da questão. De acordo com o texto, né, com as informações acima, é incorreto afirmar. Então vamos lá. A norfoflaxacina, esse primeiro composto, apresenta um grupo funcional cetona em sua estrutura. Saiu lá, pode ir, né? A norfoflaxacina apresenta um grupo cetona em sua estrutura. Gente, funções orgânicas, ó. Funções orgânicas, nós temos aqui, como ele está falando para a gente, a cetona. E a cetona, eu tenho aqui uma cadeia, tenho um carbono e eu tenho o restante da cadeia. E eu tenho aqui uma C dupla O. Beleza? Essa C dupla O, ela tem que estar entre os carbonos. Tá? Então, C dupla O, aí eu tenho que ter cadeia carbônica para cá, cadeia carbônica para lá. Beleza? Tem cetona na norfoflaxacina? Tem cetona bem aqui, ó. Tem uma cetonazinha. Ele quer o incorreto, essa aqui tá certa. Então, essa aqui não é a nossa opção. Beleza? Eu não sei vocês, mas quando o redator ele coloca assim na questão, é incorreto afirmar, é incorreto colocar qualquer coisa, a gente tem que prestar uma atenção 10 vezes a mais. Beleza? A norfoflaxacina e a esparfloxacina, esse segundo composto, apresentam os grupos funcionais amina e ácido carboxílico em comum. Vamos lá. Relembrando aqui a função orgânica amina. Uma amina, ela tem que ter aqui, eu tenho a cadeia carbônica e eu tenho que ter um NH2. Beleza? Essa aqui é o que a gente considera como amina. E a amina a gente vai chamar ali de amina primária, secundária, terciária. A amina primária é quando o nitrogênio está ligado, porque o nitrogênio tem que fazer 3 ligações. Então, uma dessas 3 ligações está fazendo ligação com o carbono, com uma cadeia carbônica. Uma amina secundária é quando duas dessas duas ligações do nitrogênio está fazendo ligação aqui com uma cadeia carbônica, aqui com outra cadeia carbônica. Tá? Uma amina terciária, quando as minhas 3 ligações do nitrogênio está fazendo ligações com cadeias carbônicas. Então, a gente tem classificações das aminas primária, secundária e terciária. Beleza? A amina e o ácido carboxílico. Apresentam amina e ácido carboxílico. O que seria um ácido carboxílico? Vamos lembrar bem aqui rapidinho. Ó. Ácido carboxílico é uma C. Vou colocar bem aqui. Vou colocar mais para cá. Vamos colocar menos para cá. Calma. Pera. Vamos colocar bem aqui. Deixa eu apagar aqui. E agora a gente vai. Um ácido carboxílico, ó. Um ácido carbox. Relembrando o ácido carboxílico, C dupla O, OH, ligado aqui à cadeia carbônica. Então vamos ver. Norfoflaxacina apresenta um ácido carboxílico e apresenta amina, tá bom? A esparfloxacina apresenta ácido carboxílico e apresenta amina. Ele está dizendo que é incorreto, então como está lá no composto, nos 2 compostos, a opção também está correta, logo está errado. Beleza? Letra C. A esparfloxacina apresenta uma cadeia carbônica insaturada. Uma cadeia carbônica insaturada significa dizer que ele tem ali ligações duplas ou triplas entre carbonos. Beleza? Alisson, e o que seria uma ligação saturada? Ligação saturada é quando eu só tenho ligações simples. Saturada é quando nós só temos ligações simples entre carbonos. Eu gosto de fixar entre carbonos, porque quando a gente estuda cadeia carbônica, química orgânica, a visualização que a gente tem que ter é sempre entre carbonos. Beleza? Então, a esparfloxacina apresenta uma cadeia carbônica insaturada. Certo ou errado? Tá certo. Olha aqui, ó.
cadeia carbônica insaturada, ligação dupla entre carbonos. A opção, então, está correta, né? Mas não é a nossa opção, porque ele quer o incorreto. A norfoflaxacina e a levofloxacina apresentam o grupo funcional amida. Então, vamos lembrar bem aqui o que seria uma amida. Uma amida, eu tenho aqui um carbono, eu tenho uma dupla O e eu tenho um NH2. Beleza? Guarde isso bem aqui no coração. A gente possa até considerar essa amida, né? Essa amida ali quase como um derivado do lado do ácido carboxílico, porque eu preciso retirar a hidroxila do ácido carboxílico para poder colocar uma amina. Então, quando a gente tem esse jovem bem aqui, é o que a gente considera como amida. Beleza? Então, a norfloxacina e a levofloxacina apresentam amida. Vamos ver. Aqui não apresenta, está dizendo aqui, a norfloxacina apresenta o grupo funcional amida. Tá certo ou tá errado? Ó, aqui não tem amida, aqui também não tem amida. Tem aqui, ó, concorda comigo que aqui a gente tem uma amina, eu tenho uma amina, eu tenho outra amina, amina, eu tenho amina e não amida. Logo, opção de letra D. Beleza? Perfeito. Rapidinho aqui a gente lembrou de algumas funções orgânicas, tá? Lembrando de outras funções orgânicas aqui, rápido bala. Rápido bala. Olha aqui, ó. Vou colocar mais aqui para cima. Falamos sobre ácido carboxílico, cetona, amina, amida, né? Aldeído. Cuidado, galerinha, meus amigos. Cuidado. Não confundam aldeído com ácido carboxílico. Não confundam. Nem aldeído com cetona, tá? Por que, Alisson? Porque é o seguinte, um aldeído, eu tenho que ter, tem aqui a cadeia carbônica, né? C, dupla O, H. Esse jovem bem aqui, ele sempre vai estar na ponta, beleza? Sempre vai estar na ponta. Uma acetona, lembra que a gente colocou bem ali? Eu tenho aqui a cadeia C, tem outra cadeia e eu tenho uma dupla O. Não está mais na ponta. Beleza? Ah, e o ácido carboxílico? O ácido carboxílico a gente colocou bem ali, ó, rapidinho. C, dupla O, OH. Eu retirei esse hidrogêniozinho bem aqui e coloquei uma hidroxila. Beleza? Um álcool. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica saturada, ligada a uma hidroxila. Por que eu estou fixando cadeia carbônica saturada? Porque no enol, vejam só, no enol eu tenho aqui uma cadeia carbônica insaturada ligada a uma hidroxila. Uma hidroxila ligada a uma cadeia insaturada. Beleza? Perfeito? Então, aqui eu tenho um enol. Não confundam álcool com enol. Álcool é quando a hidroxila está ligada com uma cadeia saturada. O que é uma cadeia saturada? Ligações simples entre carbonos. Beleza? Perfeito? Podemos seguir? Falamos rapidinho aqui sobre as funções orgânicas, tá bom? Álcool, aldeído, éter e éster. Não podemos aqui, ó, rapidão. Vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Um éter é quando nós temos um heteroátomo entre carbonos. Se é heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Beleza? Então, aqui é o que a gente considera como éter, tá bom? E um éster, não confundam éter com éster. O éster, digo para vocês, ele é derivado direto do ácido carboxílico, tá bom? Ele é derivado direto dele, lá na reação de esterificação, beleza? Vejam só aqui comigo, porque o ácido carboxílico, eu tenho C dupla O, OH, não tem isso aqui no ácido carboxílico? Eu vou apagar esse H aqui, ó, lá da hidroxila e vou colocar uma cadeia carbônica. Vou colocar aqui uma cadeia carbônica.
colocar aqui até um R. Beleza? Esse jovem bem aqui, ele é um éster. Tá bom, meus queridos? Beleza? Qual a alternativa errada? Olha aqui, ó. Aqui a gente bem falou, nós bem falamos sobre reações orgânicas em algumas das nossas questões anteriores, das nossas semanas, né? Então, olha aqui comigo, ó. Relembrando, aqui está falando basicamente, olha só, está falando basicamente só de reação de adição, eliminação e substituição. Beleza? O que seria cada uma delas? Olha aqui, ó, rapidinho. Em uma reação de adição, vou colocar bem aqui, ó. Olha aqui comigo. Eu vou colocar a estrutura genérica para vocês, beleza? A gente vai colocar a estrutura genérica e vai analisar aqui se está de acordo com a reação. Em uma reação de adição, eu tenho que ter pelo menos uma C dupla C. Vou colocar aqui, não vou colocar os hidrogênios, tá bom? Não, vou colocar os hidrogênios, que fica até melhor para a gente visualizar. Mais social para a gente. C, né, mais H2. E eu vou reagir. Esses dois, beleza? Toda vez que vocês encontrarem uma ligação dupla reagindo com outro composto, ali há uma reação de adição. Por quê? Em uma ligação dupla, vejam bem aqui comigo, ó. Olha aqui comigo. Em uma ligação dupla, vamos colocar a ligação simples. Eu tenho uma ligação forte, uma ligação saturada, formada pela ligação sigma. Vou colocar uma outra ligação para formar uma ligação dupla. Vou colocar um outro elétron para formar uma dupla ligação. Eu tenho aqui uma ligação pi sigma. A ligação pi, ela é muito mais fraca do que a ligação sigma. Beleza? Por isso que quando esse hidrogênio vem aqui, ó. Por isso que quando esse hidrogênio ele está olhando essa dupla ligação, o que ele vai fazer? Ele vai atacar. Esses dois hidrogênios vão atacar essa dupla ligação. Qual vai ser meu produto bem aqui? C. Eu não já tinha dois hidrogênios em cada? Coloquei aqui mais um hidrogênio em cada. Beleza? Reação de adição. Ele sempre vai atacar quem tem dupla. Beleza? O que seria, então, uma reação de eliminação? Uma reação de eliminação é literalmente o inverso da adição. Lembram lá na matemática, ó. Adição, subtração, inverso da adição. Multiplicação, inverso da divisão. Potenciação, o inverso da radiciação. E assim, etc. Então, a gente tem esses inversos. A eliminação é o inverso da adição. Então, se a gente for observar aqui o inverso desse mesmo exemplo, ó, CH2, eu tenho aqui esses dois hidrogênios. Então, no caso, eu tenho aqui um CH3 ligado a um CH3, cujo é um etano. Por que etano? Et, dois carbonos, só tenho ligações simples entre eles, an, terminação O, porque é um hidrocarboneto. Desse etano, nós vamos quebrar a ligação. Olha aqui comigo, ó. Eu vou quebrar a ligação. Calma. Eu vou quebrar a ligação dos meus dois hidrogênios. Então, vejam bem aqui comigo, ó. Quebrei a ligação. O que vai acontecer lá no meu produto? Vai ficar um CH2 ligado a um CH2. E esses dois hidrogênios saíram, vai ficar como o H2, que eles vão ligar entre si. Só que esses meus dois carbonos estão instáveis. Eu preciso estabilizá-los. Para estabilizá-los, o que eu vou colocar aqui? Uma dupla ligação. Coloquei aqui, ó, uma dupla ligação. Não seria, então, o inverso da outra? Não seria o inverso de uma reação de adição? Olha bem aqui comigo. O inverso dela. Dá para a reação de cima. Beleza? Então, meus queridos, eliminação inverso da adição. Substituição, o nome, ele já é fixo para nós. Uma reação de substituição, eu vou substituir. Independente se eu ter dupla, se eu ter tripla, se eu ter só ligações simples, eu vou substituir. Então, o que a gente tem bem aqui, ó? C, aí H2, vamos colocar aqui um CH3, né? Vou colocar bem aqui. CH3, mais Cl2, por exemplo. O que vai acontecer bem aqui?
eu vou substituir um cloro para esse hidrogênio e hidrogênio para o cloro, tranquilamente. Qual vai ser meu produto? Eu estou dizendo que bem aqui, meus queridos, ó, esse CH3 bem aqui é o mesmo que CH3. Ó, a mesma coisa, tá? Eu só estou separando um hidrogênio porque eu quero que um cloro, porque aqui é Cl, são dois átomos de cloro ligados em si, por isso que ele está no estado gasoso. Esse Cl vai ficar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai ficar no lugar do Cl. O que a gente tem então? CH3, CH2Cl mais HCl, ácido clorídrico. Beleza? Vamos analisar essas fórmulas genéricas e ver se as questões estão corretas, né? Daquele que é o quê? A alternativa errada. Nós temos um CH2 mais Cl2 que vai colocar aqui, ó. Perceba, eu tenho uma dupla, essa dupla foi quebrada. O que aconteceu? Eu tenho dois cloros aqui na cadeia carbônica. É uma reação de adição? Sim. Então está correto. Beleza? Letra B. Eu tenho aqui, ó, CH3, CH3, eu percebi que dois hidrogênios saíram e eu tenho agora uma dupla. Se antes que era uma ligação simples, se tornou uma ligação dupla e retirou esses hidrogênios, uma reação de eliminação. Também está correto. 3. CH4 mais Cl2 formam o CH3Cl mais o ácido clorídrico, tá certo? É uma reação de adição. Vamos ver. Olha aqui, ó. CH4 é o carbono fazendo aqui 4 ligações com 4 hidrogênios. Ligados, vão reagir, na verdade, com o Cl2. Beleza? O que vai acontecer bem aqui, ó? Ele disse que agora é CH3Cl mais um ácido clorídrico, HCl. Gente, vocês concordam comigo bem aqui que um hidrogênio foi substituído por um átomo de cloro e o outro cloro ficou no lugar do hidrogênio? Vocês concordam comigo que isso aqui seria uma reação de substituição? Se é uma reação de substituição, e aqui está dizendo que é uma reação de adição, isso aqui está errado, logo a nossa alternativa C. Gente, está todo mundo comigo, né? Todo mundo está entendendo, todo mundo está visualizando aqui as questões comigo. Nada mudou daquilo que a gente já tínhamos conversado, só estamos agora só afinando as arestas, né? Estamos aqui terminar essa nossa revisão aqui sempre com chave de ouro, tá bom? Beleza? Vamos lá?